Olá, eu sou o Carlos Armiti e este é o Astrologia Sistêmica. No dia 11 de janeiro, agora, terça-feira, nós teremos um aspecto bastante difícil que vai acontecer no céu. Não é um aspecto raro, né? Ele acontece com uma certa frequência, mas ele é muito perigoso. Que aspecto é esse? A quadratura que Marte vai fazer com Netuno. Quadratura é sempre um aspecto de atrito, né? De embate, de desgaste. Você pensa a quadratura, você querendo andar com o freio de mão puxado, então isso vai criando um atrito, vai criando uma efervescência e gera um desafio. Então essa é a energia da quadratura. Há um bloqueio de forças, as energias não caminham muito bem, as coisas não andam como deveriam andar no seu fluxo normal. Então é uma barreira que cai, é um obstáculo que aparece, é um impedimento, é um atraso. Então a quadratura ela sempre traz essa energia pesada e complicada. E ela vai estar envolvendo os planetas Marte, que tem a ver com a energia de impulso, tem a ver com a energia de briga, de violência, de agressão, tem a ver com guerra, tem a ver também com doenças infecciosas, principalmente aquelas que geram febre, que geram dor articulares, como é o caso da gripe, né? E nós estamos tendo aí um surto mundial de gripe. Aqui no Brasil a coisa está praticamente fora do controle. E Netuno tem a ver com tudo aquilo que há uma permissividade de fronteiras, né? Porque o Netuno ele rege as fronteiras, ele rege a permeabilidade das coisas. Então, geralmente, ele traz invasões ou por patógenos, né? Ou por bactérias, vírus, coisas do tipo. Então tudo aquilo que invade uma fronteira, no caso os vírus entrando no seu corpo, invadindo você, gerando tudo isso daí, tem a ver com Netuno. Mas não só isso, ele tem a ver com intoxicação, intoxicação alimentar, intoxicação, envenenamento por gases, liberação, vazamento de substâncias tóxicas, né? Então todo esse contexto está relacionado com Netuno. Netuno também tem a ver com os gases, vapores que vêm do petróleo, então está um pouco relacionado essa área do petróleo. São dois planetas que estão ligados ao petróleo, que é Plutão, que fala da questão das profundezas, e Netuno no seu sentido de volatilidade, né? Então essa coisa toda está mexendo. Mas também o Netuno ele está relacionado às águas, às chuvas, né, às marés, aos tsunamis. É Poseidon, e Poseidon era conhecido como o senhor dos mares, mas também ele gerava maremotos e terremotos, né? Então existe uma corrente de astrólogos que trabalha o estudo dos terremotos a partir de Netuno, outros a partir de Urano, por ser uma coisa disruptiva, né? Outros por Plutão, quando há a questão de destruição e morte. Então essas situações todas vão estar postas aí. O dia 11 de janeiro ele traz o pico dessa energia. Não significa que ela só vai se manifestar ali no dia 11 de janeiro. Na verdade, já está acontecendo. Nós já podemos ter situações aí no final de semana muito complicadas, tá? E isso vai perdurar pelo menos por mais uma semana, até nós chegarmos lá no dia 17 e dia 18. Então é um período muito complicado. O problema de chuvas, de enchentes, de rompimento de barragens, né? Tudo aquilo que rompe fronteiras, que destrói, né? que vem a força das águas erodindo as coisas, tudo aquilo que tem a ver também com questões relacionadas ao oculto. Netuno tem a ver com as coisas escondidas, com aquilo que ficou guardado às sete chaves e que de repente do nada vem à tona e causa espanto. Então pode ser que uma grande revelação venha aí, que venha mexer com as coisas. Aqui no Brasil, depois eu vou mostrar para vocês como é que esses aspectos vão estar mexendo em alguns mapas de países, tá? Aqui no Brasil a gente vai ver que vai começar a ter uma movimentação do jogo político, porque o desassossego, a inquietude vai fazer com que algumas alianças políticas se desfaçam ou outras alianças vão se formar em função
dessa situação de incerteza e de desassossego. Então o jogo político, gente, vai começar a mudar a partir dessa semana agora, no Brasil, tá? Isso é importante. Até porque nós também teremos a queda de alguma força político-econômica. Alguma coisa dessas vai cair em desgraça. Pode ser uma falência de uma empresa, ou um banqueiro, ou uma pessoa do mundo empresarial que pode cair em desgraça essa semana. Isso vai ajudar um pouco esse caldo complicado, envolvendo revelações e tudo mais, tá? Então isso é um ponto importante. Outra coisa também, com essa questão de descobertas, muitas vezes quando a ciência se depara com algo novo, impensável, algo que vem de um campo inimaginável, né? Então pode ser que as incertezas do momento façam com que a ciência comece a olhar para outras questões que até então ela não estava olhando, justamente por esse momento de incerteza. Então é um período bastante sério, é um período que nós vamos ter revelações, traições, né? Principalmente no campo político, e isso tudo vai mexer muito a partir de agora, já do final de semana, principalmente com a questão das águas, das chuvas aí, né? Isso valendo para o mundo todo, tá? Porque essa quadratura ela acontece e vale para o mundo todo, mas ela vai se encaixar nos mapas nacionais em posições bem estratégicas. Depois eu vou mostrar para vocês toda essa preocupação. Então vamos dar uma olhada na parte astrológica agora, nos mapas, nos cálculos que a gente tem aqui. Acompanha aqui comigo. O que está chamando a atenção nesse período, então aqui dia 11 de janeiro, aqui pelo horário de Brasília, já por volta aí do anoitecer, às 18h38, né? É que esta quadratura, veja, esta quadratura que ela não é uma coisa rara, ela já aconteceu, né? Em 28 de janeiro de 2020, né? Foi a última vez que ela aconteceu, essa quadratura estando Marte em Sagitário e Netuno em Peixes, tá? Porque nós temos também uma quadratura quando Marte se coloca aqui em Gêmeos, isso daí foi em outras datas, né? Então, por exemplo, no dia 9 de abril de 2021, Marte estava em Gêmeos e quadrou Netuno, tá? Então nós tivemos essa quadratura no começo, no dia 28 de janeiro lá de 2020, né? Como Marte passou muito tempo retrógrado, ele demorou para fazer a parte chegar aqui, né? Nesse mês nessa posição de Gêmeos, né? Bom, o que tem de diferente dessa vez é que nós temos Lilith colocada aqui, né? Então a Lilith ela traz todo um aspecto transgressor de rebelião, mas ela também fala da energia do feminino, assim como Netuno. Então nós vamos ter aqui, com este Marte, nós podemos ter dois cenários. Um feminino que cai e um feminino que se eleva, tá? Nós podemos ter esses dois momentos aí. A energia feminina vai estar sendo revelada de alguma forma, está sendo colocada. Olha, uma pessoa fez um comentário aí nos vídeos sobre a questão da Marielle, que eu citei, né, no vídeo, e realmente eu tenho estado com a Marielle na cabeça há muito tempo, né? Já tem uns dias que isso daí, e de vez em quando a minha intuição atravessa assim, com algum pensamento, estou pensando em coisa totalmente diferente e me vem a Marielle na cabeça. Então pode ser que a partir de agora, em direção aí aos desdobramentos de janeiro, a gente tenha alguma revelação a respeito desse assunto, tá? Então isso mexe muito, e mexe também com o mapa da Marielle. Vou fazer um vídeo específico do mapa da Marielle, para explicar para vocês como é que funciona o mapa pós-morte, que é um assunto interessante de ver, tá? Mas isso aqui, gente, essa quadratura vai mexer com a energia também do feminino. Então a gente vai ter um feminino que cai, mas um feminino também que se exalta, que sobe de posição. Isso pode ser na área econômica, política, no show business, em alguma área. Aí nós vamos ver essa situação acontecer, tá? E essa quadratura T, ela é uma quadratura muito dinâmica, ela traz situações muito complicadas e obscuras aí, e Netuno é o ponto focal, então vai ficar focado nele essa energia. Então onde esse Netuno cai nos mapas astrológicos, então se você tem, por exemplo, alguma coisa aqui próxima dos 20 graus de Peixes no seu mapa, e Netuno está aqui e agora vai ter essa quadratura, então você vai ter uma mexida aí na sua vida, tá? Então já fique atento para esta semana que nós vamos acontecer. Alguém pode se perguntar desse monte de coisa aqui, isso aqui são todas as configurações
mas elas envolvem as posições de ascendente e meio do céu, então não interessa para a gente porque isso daí se desfaz rapidamente. Então o único aspecto puro de planeta com planeta, e no caso Lilith é um planeta, é um ponto matemático, mas que não muda tão rápido de posição assim, é essa quadratura T que é o que interessa para a gente. Agora vamos dar uma olhada como que isso cai no mapa dos países, começando pelo Brasil. Olhando aqui a colocação do mapa desse momento, do dia 11 de janeiro, né, sobre o mapa do Brasil, o que a gente vê, né, é que o Netuno, que já está há algum tempo transitando pelo mapa do Brasil na casa 1, né, ele volta a intensificar sua oposição com Mercúrio, que fala da mídia, das notícias, né, do diz-que-diz. Então, coisa vem aí. Notícias estranhas, né, revelações, segredos da intimidade das pessoas sendo expostos aí novamente, né? E tudo isso causando uma agitação no meio político, já que Marte faz a sua quadratura a partir de uma casa 10 do mapa do Brasil, que tem a ver com as figuras de poder, né? Desde presidente, prefeito, governador, celebridade de um modo geral, grandes empresários, pessoas de destaque da sociedade, né, que vão estar na mira dessa energia aqui, tá? E a Lilith, obviamente, se opondo ao Marte aqui, a Lilith traz, embora não seja da índole do brasileiro, o aspecto transgressor e revolucionário. Isso pode trazer algumas mobilizações aí, às vezes até por parte desse pessoal mais que quer fazer essa revolução antissistema e que vem com essa conversinha antipolítica, né? Então esse é o aspecto que nós podemos ter aqui no mapa do Brasil, mexendo. Mas o jogo político, por conta de traição, de aspectos sombrios da política, vão estar aí na pauta, tá? Então a gente tem que olhar bem para essa questão. Outros países que me preocupam muito, e eu vou mostrar para vocês aqui, tá? São o seguinte: o mapa do Chile. Não precisa se preocupar do fato de estar aqui com o mapa de Brasília, olhar de Brasília, porque eu estou pegando as posições planetárias e isso daí não muda, tá? O que chama a atenção do Chile, gente? O Marte, que vai estar fazendo quadratura com o Netuno, eles vão estar pegando aqui posições do mapa do Chile. Veja, o Chile tem aqui na casa 8, né, Urano em conjunção com Netuno aqui, né? E o Marte vai estar bem aqui no meio dos dois aqui. E quadrando o Netuno, que já tem a ver com questão de terremoto. Então o Chile tem que estar em alerta, que pode ser que tenha aí... Normalmente, quase todo dia você tem terremotos ali na Cordilheira dos Andes, de pequena intensidade. Mas às vezes você tem algum terremoto que escapa aí dos 6, 7 graus da escala Richter e pode trazer problemas, né? Então essa é uma questão, então, o campo aí do Chile, olhar para essa questão. E como este Netuno, embora esteja aqui já na fronteira da casa 10 para a casa 11, mexe também com a questão política, né? Recente aí, as recentes mudanças políticas no Chile, podemos ter algum capítulo novo nessa história aí também, né? Vale lembrar que neste dia nós vamos estar com uma conjunção de Lua com Urano também, né? Isso tudo pegando aqui o nodo e o ascendente do Chile. Então o Chile vai estar com muita ativação nesse período dessa semana aqui, nessa segunda semana de janeiro. Outro mapa que me chama a atenção é do Irã, né? Você veja que pelos mesmos motivos, o Irã também tem um monte de planetas na casa 8. Casa 8 está relacionada com destruição, com morte, com perdas, com luto, né? Então você tem o Netuno se aproximando de fazer uma conjunção com o Marte aqui e em conjunção com o Nó do Sul, o passado do Irã, né? E o Marte em cima do Netuno do mapa do Irã. Então olha que interessante, essas dobradinhas aqui, Marte em trânsito sobre o Netuno natal do Irã e Netuno em trânsito sobre o Marte natal do Irã. Então isso pode trazer episódios de violência, terrorismo, guerra, invasão, né?
São questões aí que o Irã também... E também a questão de terremoto, porque nós temos essa área do Irã, é muito comum ter terremoto ali, às vezes terremotos pesados, né? Então é um outro país também que está aí preocupando. E olha que aquela conjunção Urano-Lua se dá em cima do meio do céu. Olha, o Urano está bem em cima do meio do céu, na área de poder. Então o Irã também está no foco dessa energia aí. O Líbano também tem aqui uma posição preocupante, porque o Líbano vai estar começando a viver a oposição de Marte com Marte natal e Marte com o seu Saturno. Então veja que vem um Netuno quadrando aqui, a dissolução de poderes, a dissolução às vezes de governo, de parlamento, essas coisas todas, né? E Marte que tem a ver a agressão. Então você pode ter de novo episódios ali nas fronteiras com Israel, né? Podemos ter problemas aí vindo. Dá a impressão que essa conjunção pode trazer aí um desassossego geral no mundo, já nas áreas que já tem perturbação. Tá? Então o Líbano também é um dos países aqui que tem uma ativação bastante forte. Para Portugal, se a gente considerar o mapa da Batalha de Samamed, né, aqui ele traz uma situação preocupante. Primeiro, Urano e Lua, nesse momento Portugal, por este mapa, está vivendo aí um retorno lunar com o Urano junto, né? E Urano em cima do Plutão também de Portugal. Numa casa 8 também, assim como acontece com a casa 8 do Chile, a casa 8 do Irã, Portugal também vai estar com a casa 8 sua também mexida. Interessante isso. Eu não sei porque a casa 8 tem a ver com mortandade, eu não sei se vai ter alguma relação com o aumento de mortes pela Covid, né? É algo assim impressionante, né? E o Netuno em trânsito vai estar se opondo praticamente de forma exata com o Marte de uma casa 12. E aqui você tem problemas com coisas escondidas, com inimigos ocultos, né? Problemas com traições governamentais, né? E problemas com violência, assassinato, né? De alguém aí muitas vezes de proeminência. Então também o mapa de Portugal por esse aqui. Como Portugal tem vários mapas aí, né? Eu estou usando este por conta do que eu aprendi lá com o José Missa, né? Quando ele esteve aqui, né? Ele mostrou esse posicionamento que antes eu usava um outro mapa. Então esse aqui está se ajustando interessante para os estudos que a gente está fazendo, né? Bom, seria humanamente possível eu ficar falando de todos os países aqui. Eu peguei aqueles que me chamaram a atenção no momento. E você pode estar se perguntando, mas Carlos, e a Rússia, Ucrânia, Cazaquistão, lá que a coisa está pegando fogo? Gente, nem preciso colocar os mapas aqui, é só falar para vocês o seguinte: esses países se formaram todos mais ou menos na mesma época com a dissolução do bloco soviético. E isso aconteceu lá entre 1991 e 1992, algumas repúblicas demoraram para fazer o seu processo de independência, mas é tudo mais ou menos naquela época. Eles estão todos passando, ou já passaram pelo menos, pelos meses recentes, pelo retorno de Saturno. Então as ex-repúblicas soviéticas, todas elas estão aí vivendo essa energia saturnina dos seus 30 anos do primeiro ciclo de Saturno. E algumas delas, como é o caso da Rússia, da Ucrânia e Cazaquistão, estão vivendo um retorno de Marte também no mapa. Então por isso que a coisa está mexida. E pode ser que não pare só nisso. Nós temos outras questões, outras repúblicas ali. Tem a questão de Belarus, por exemplo, né? Então a Bielorrússia, né? Você pode ter problemas nessa questão. E a própria Turquia, que está ali, que nunca fez parte do bloco soviético, sempre foi pró-ocidente, mas que está nessa situação também aí complicada, porque você tem uma parte da população que exige questões ali referentes àquela área da Crimeia. Então ali está muito complicado, né? E pode sair qualquer coisa a qualquer momento dessa área. Então, como eu falei para vocês, é uma energia perigosa. É uma energia perigosa porque envolve energias tanto telúricas e marítimas. Então ela tem a ver com energias de terremotos, maremotos, tsunamis. Tem a ver com as chuvas, as inundações, rompimentos de barragens, né? Tem a ver com todo um processo aí que pode acontecer no mundo da área geofísica e ambiental.
mas também tem a ver com as nossas mazelas, já que Netuno tem a ver com as coisas que nós fizemos escondidos e que de repente nos pegam lá na frente. Então, né, os escândalos, os vazamentos, os assassinatos que foram feitos e podem ser revelados aí os mandantes, né? Então, tudo isso vai estar muito mexido. A partir já, vocês já vão ver movimentos a partir desse final de semana e movimentos a partir da semana e até mais ou menos o dia 17, 18, quando aí nós vamos ter uma outra situação envolvendo o dedo de Deus que eu vou falar mais para frente, tá? E, então começa agora, então dá a impressão que a primeira semana de janeiro ela foi um pouco mais assim tranquila, embora não tanto, operou muito, né, por conta desse aumento da Omicron aí, né? Mas as coisas vão tender a ganhar uma velocidade maior com essa questão toda, visto que Netuno tem a ver com as contaminações, com as infecções bacterianas, virais, intoxicações de um modo geral. Então essas coisas vão estar todas aí na pauta. E como eu estava falando para vocês, né? Eu já falei para vocês, eu não sou vidente, eu não tenho poder sobrenatural nenhum, né? Mas eu tenho uma intuição forte. E às vezes eu estou aqui preocupado, pensando, eu tenho que passar no banco, pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo. E de repente vem uma coisa que tem nada a ver, atravessa, como se fosse o plantão da Rede Globo, que entra na minha cabeça e vem alguma coisa, né? Eu sou muito, às vezes eu estou andando na rua, eu lembro de uma pessoa que faz tempo que eu não vejo, ao virar a esquina encontro com ela. É muito comum isso acontecer comigo. Isso tem a ver com a intuição. E já faz alguns dias que eu tenho, a Marielle entra como plantão da Globo no meio dos meus pensamentos aqui. Eu fico pensando, por que está vindo tanto a Marielle? Porque muito provavelmente vem vindo coisa por aí, né? E depois, como eu falei para vocês, eu vou mostrar aqui o mapa da Marielle, porque é uma curiosidade que muitos astrólogos não conhecem, o público leigo também, é que o mapa, depois que a pessoa morre, o mapa da pessoa continua ativo, né? E a gente já tem estudo, tem pessoa que estuda mapa de famosos, né? Por exemplo, no caso do mapa do Elvis, toda vez que você tem um trânsito no mapa do Elvis, alguma coisa acontece lá em Memphis, lá alguma coisa, algum evento. Então parece que aquela energia da pessoa que já não está mais fazendo parte do mundo dos vivos, mas faz parte da memória histórica e cultural da humanidade. Esse conteúdo cultural ele é mobilizado quando você tem um Marte, um outro planeta passando por ali, tá? Depois a gente vai fazer um estudo de mapa pós-morte, né? Parece uma coisa meio urubulina, né? Mas assim, é interessante estudar a pessoa morre, a pessoa se vai, mas o mapa continua vivo, né? E continua ativo diante dos trânsitos e progressões e tudo que acontece, tá? E pode trazer eventos. Tem um estudo específico sobre o mapa, eu precisava achar esse estudo, não consegui mais, eu vi na internet um tempo atrás, uma pessoa que fez um estudo do mapa da Diana, né? E toda vez que você tem lá um evento astrológico envolvendo o mapa, você tem alguma coisa da história dela que vem aí e mexe novamente. Até porque teve aquele assassinato que até hoje é cheio de teorias da conspiração aí. Bom, gente, o recado está dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até parecer inscrito e também ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.